Quando fazemos um trabalho de prospecção ativa, outbound, precisamos considerar as duas, digamos, macrofase, que são a fase fora do funil de venda, ou seja, quando a gente faz a prospecção, até o momento em que a empresa prospectada abre a porta, ou seja, mostra interesse em conversar conosco. Nesse caso, essa empresa entra no funil de venda, na fase de como oportunidade, como podemos ver aqui nesse gráfico. Então, nesse gráfico a gente vê o funil de marketing que inclui o funil de venda. Podemos ver que fora do funil de venda, no funil de marketing, temos três potenciais macrofontes, né, de lead, que são inbound, quando o seu potencial cliente faz o primeiro contato com a marca, outbound, quando a sua marca faz o primeiro contato com o potencial cliente, indicação, quando o seu potencial cliente é indicado por alguém. A gente nesse vídeo está focando na parte de outbound, então o que normalmente resume-se em prospecção ativa. Independente, então, de se a gente está fazendo uma prospecção via e-mail, via ligação, via LinkedIn, via plataforma, a gente tem um trabalho feito aqui fora para, com o objetivo de criar uma conexão, né? Então, quando a gente cria uma conexão, quando a pessoa que a gente está prospectando, abre a porta, a gente fala. É um conceito um pouquinho diferente da levantada de mão, que normalmente se usa em inbound, porque aqui, na verdade, a gente está, digamos, batendo na porta, né, tocando a campainha do nosso lead, de forma proativa, e ele tem que abrir ou não a porta. Abriu a porta, ele entra na fase de oportunidade, entra como oportunidade, entra no nosso funil de venda. Então, é muito importante ver isso, porque toda essa parte aqui vai entrar no nosso CRM, então vai ser estruturado no nosso CRM e toda essa parte vai definir as várias etapas. Poderia entrar também no nosso CRM, mas de forma diferente. Aqui seria na estruturação de negócios, de oportunidade, aqui como características da empresa ou do contato. A gente precisa, então, avaliar semana por semana, mês por mês, como é que está indo o nosso desempenho, tanto na fase, digamos, de marketing, a fase fora de prospecção, quanto na fase dentro do funil de venda. Como é que a gente faz para preencher esse relatório? Vamos definir, primeiramente, que a fase de prospecção ela pode ser definida tanto como propriedade da empresa que a gente está prospectando, né? Obviamente a gente está falando de mercado B2B, ou como pessoa, ou seja, buyer persona, pessoa dentro da empresa que a gente está prospectando. O que isso significa? A gente define as empresas que quer prospectar e dentro dessas que são o nosso ICP, Ideal Client Profile, e dentro dessas empresas a gente define os buyer persona, ou seja, as pessoas com quem a gente quer conversar para abrir a porta. Então, cada uma dessas, tanto as empresas quanto os contatos, eles terão uma propriedade que define o status deles fora do funil de venda, dentro do funil de marketing. Ou seja, a gente vê a empresa que a gente gostaria de prospectar, tem vários status, sem informações, ou identifiquei o contato, ou não identifiquei o contato. Uma vez que eu identificar o contato, envio o convite, por exemplo, se for no LinkedIn, um convite de conexão, aceitou meu convite de conexão, então ele realmente conectou. E aí o que acontece, depois que aceitou o convite, eu mando um inbox, uma mensagem, né, para abrir a porta, né? E aí, caso ele abra a porta, aí sim ele se torna oportunidade, ou seja, ele entra só nessa fase quando ele se torna oportunidade, ou seja, quando ele abre a porta que entra no nosso funil de venda. E, obviamente, ele pode ser, pode falar, não, eu não estou interessado, depois da nossa tentativa de contato, ou ele é já cliente, então é bom manter no nosso CRM essa definição. Então, essas aqui são as etapas de uma empresa em fase de prospecção antes da empresa se tornar uma oportunidade. Vamos ver agora as propriedades de um contato das empresas, ou seja, as propriedades que a gente vai inserir no nosso CRM para o contato antes de ele se tornar uma oportunidade. Né? De novo, em contato, a gente vai partir como convite enviado, porque a gente já identificou o contato, convite aceito, e aí a gente pode fazer um teste ABC, ou seja, definir três tipos de mensagem de prospecção que a gente envia, e aí vamos testar essas três mensagens para ver qual delas ter um melhor desempenho. Então, eu posso, por exemplo, se eu definir três mensagens, definir de enviar para 30 pessoas em um dia, eu posso mandar 10
mensagem do tipo A para para 10 pessoas, 10 mensagens do tipo B para 10 pessoas, 10 mensagens do tipo C para 10 pessoas. Então, o que, que a gente vê aqui? Digamos, semana por semana, mas isso pode ser mês por mês, a gente define para quantas pessoas a gente mandou o A, para quantas o B, para quantos C, e aí quantos responderam A, quantos responderam B, quantos responderam C. Aqui a gente pode também colocar caso a mesma coisa vale se a gente usar o e-mail, né? Então envia o e-mail, quantos e-mails foram enviados e quantos foram respondidos. Nessa aqui, contatos totais da empresa com contato aceito, esse aqui nada mais é que é, a somatória automática de todas as pessoas que estão desde a fase de convite aceito até a fase de resposta e-mail. Por que que é isso? Porque quando a gente define aqui nas empresas, define a empresa, define o contato, o cara aceitou o convite, uma vez que aceitou o convite, aqui ele está linkado com essa situação. Obviamente, eu posso ter mais pessoas, posso tentar conectar com mais pessoas da mesma empresa. A gente sugere começar por no máximo 2 pessoas para não ficar spamizando todo mundo. Então, uma vez que as pessoas aceitam esse convite, a empresa vai estar nessa fase. Só que uma vez que a pessoa aceita, eu vou continuar fazendo as minhas tarefas aqui, tentando levar quanto mais para frente a fase de oportunidade. Então, se uma empresa, por exemplo, tem 2 contatos com convite aceito aqui, esses 2 contatos, eles poderiam, começa com convite aceito aqui, mas poderiam também estar mais na frente, ou seja, porque aceitou o contato, eu mandei um script, ele respondeu e tudo mais. Por isso que a somatória e os contatos totais com contato aceito e a somatória de todos esses aqui, obviamente esses números têm que ser maior ou igual a esse número. Por quê? Porque aqui é por empresa, ou seja, se uma empresa tem, se eu entrei em contato com 3 pessoas da mesma empresa, ou duas, eu mandei um convite para 2 pessoas da mesma empresa e os dois aceitaram, aqui vai aparecer como um, porque isso aqui é referente às empresas, sendo que aqui vai aparecer como 2 ou 3 pessoas, dependendo de quantas pessoas das empresas aceitaram, né? Então, e obviamente essas pessoas depois vão para frente, conforme for a minha tentativa de conexão, e aqui, então, esse valor total tem que ser maior ou igual a esse número de convite aceito. Quando é que é igual? É igual quando eu estou tentando conectar com uma pessoa por cada empresa. Uma vez que as pessoas abriram a porta, ou seja, esses contatos abriram a porta, mostraram interesse em falar conosco, então, obviamente, primeiramente, a gente tem esquecer, entre aspas, de conversar, de tentar conectar com os outros contatos da mesma empresa, porque a gente já abriu a porta e essa pessoa vai nos dizer se ele é a pessoa certa com quem falar ou ele mesmo vai nos indicar quem será a pessoa com quem conversar. A partir disso, então, a empresa se torna uma oportunidade e aí a gente vai definir de forma detalhada todas as várias fases. É uma empresa, ele abriu a porta, mas falou, por exemplo, vamos voltar em contato, é interessante, mas não é para agora, vamos voltar, será daqui a 4 meses? Então a gente coloca um status, voltar no futuro. Ou antes de qualquer, ele abriu a porta, mas ainda a nossa conversa não seguiu, não foi para frente, então fica no, né, abriu a porta. Ou a gente já marcou uma call de briefing, ou seja, aquela primeira ligação ou conversa de apresentação que serve para qualificar. Então, depois dessa conversa, ó, a empresa, eu decido se a empresa é qualificada ou não para fazer a proposta. Aí eu posso apresentar a proposta, a mesma é aprovada informalmente, né? Depois eu vi o contrato e depois o contrato é ou fechado ou é perdido. Então, essas fases, na verdade, são uma forma um pouquinho mais detalhada de representar essas fases. Aqui tem Smart Lead, qualificado, proposta e cliente. Aqui são simplesmente um pouquinho mais fases, porque é um pouquinho mais detalhado, mas o conceito é o mesmo. Uma empresa entra no funil de venda, se torna oportunidade quando ele abrir a porta e tem que seguir todas essas fases. E aí, para terminar, é sempre bom ter à mente um pouquinho de informações sobre o benchmark de mercado, né? Nesse nosso exemplo, a gente tem agência de marketing e publicidade, consultoria de treinamento e serviço no geral. Para que serviço? Para ter uma referência de como nós estamos desempenhando
comparados com o nosso segmento de mercado. So, isso aqui são alguns exemplos, obviamente podemos considerar todos os outros segmentos que possam interessar.